Vamos ao boa noite dele, que ontem foi ausência aqui no programa Aliança Esportiva. Mereceu uma folga depois de uma longa jornada de trabalho. O Thiago teve algumas questões para resolver na noite de ontem, mas hoje ele está aqui presente para trabalhar as informações e até mesmo trazer o melhor da bola para você, amigo ouvinte do Aliança Esportiva. Thiago, seu boa noite. É isso aí, boa noite, Zé. Boa noite aos amigos ligados nesse programa Aliança Esportiva especial Copa do Mundo. Brasil hoje, primeiro tempo muito ruim, né? Enfrentando um adversário limitado, que é a seleção de Camarões, e levou um sufoco em dados momentos, bola na trave, um gol sofrido ali de forma ingênua, mas graças à fragilidade do adversário e à genialidade do Neymar, conseguiu sair vencedor no primeiro tempo, apesar da atuação bem fraquinha, bem abaixo do esperado. No segundo tempo, o Filipão fez algumas alterações, e principalmente do Fernandinho, acabou dando uma guinada, dando uma melhorada na parte tática, principalmente no meio campo da seleção, e a seleção cresceu, melhorou e conseguiu uma boa atuação no segundo tempo, uma goleada, sem sustos, muito mais consistente a seleção. Então, talvez o Filipão tenha encontrado nesse último jogo uma formação mais apropriada para a seleção, porque do jeito que estava não estava dando jeito, a gente não via meios da seleção avançar na Copa do Mundo. É claro que ainda é muito incipiente, ainda é muito recente a gente falar que essa formação o Brasil vai com tudo para a Copa para ser campeão. Não, o Camarões é um adversário limitado, um adversário que estava sem seus dois principais jogadores, o meio-campo Song do Barcelona e sem o Samuel Eto'o. É uma seleção que já havia tomado goleada da Croácia, já havia perdido para o México num jogo que foi amplamente dominado, então não é muito parâmetro, mas com certeza foi fato que principalmente a saída do Paulinho para a entrada do Fernandinho deu muito mais qualidade para a seleção no meio de campo. O time ficou muito mais consistente, muito mais agrupado, teve muito mais movimentação, e pode ser que essa alteração seja feita já a partir das oitavas, quando o Brasil pega um adversário forte, o Chile, e que aí vai ter que jogar bem. O Brasil vai ter que, o que não jogou nessa primeira fase, jogar, porque o Chile, embora tenha perdido hoje para a Holanda, é um adversário forte, um adversário que toca bem a bola e que vai dar com certeza muito trabalho. E a gente vai falar sobre isso e muito mais nesse programa Aliança Esportiva de Copa. Zé, boa noite para você e para todo mundo que está ligadinho aqui com a gente. Isso aí, Thiago. Além do jogo da seleção brasileira, nós também temos informações de México e Holanda. Próximo jogo das oitavas de final já confirmado também. A seleção do México que venceu a Croácia na noite de hoje por 3-1. Uma ótima atuação da seleção mexicana, que chegou desacreditada à Copa do Mundo, mas que conseguiu evoluir e alcançar essa classificação com louvor e até mesmo com boas atuações, fazendo frente até a seleção brasileira. Tá aí também o jogo da Espanha, que se despediu com vitória diante da Austrália. Além disso, a seleção espanhola colocou os suplentes, e isso acabou complicando um pouco mais a situação da seleção espanhola na Copa do Mundo. Já temos uma pessoa no ar para conversar conosco. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Um ouvinte aqui, Marildo. Ô, Marildo não é ouvinte, Marildo é da mesa, é participante do Aliança Esportiva. Hoje ele conseguiu esse contato, ainda que esteja trabalhando, né, Marildo? Acabei não indo pro trabalho, né? Pressão alta ali, alguns problemas, mas já estou controlado. Não sei se misturou a emoção do jogo com alguns problemas que você sabe que a nossa família tem passado aí ultimamente, mas que juntos vamos superar. Bacana. E estamos radiantes aqui com sua ligação, porque é sempre um prazer enorme ter você aqui no Aliança Esportiva. Espero que retorne brevemente essa bancada, e o seu lugar cativo está aqui reservado, Marildo. É isso aí, Zé. E o assunto que você abordava, acho que estava aí, era sobre a Espanha, né? Isso, exatamente. Então, tá na escuta? Não estou na escuta não, mas peguei um pedacinho de você falando. Ah, bacana. Mas liguei mesmo para falar um pouco do jogo da seleção. Você
Já falaram alguma coisa? Não, começou o programa agora. Pode ficar à vontade, o espaço é seu, Mario. Copa do Mundo pegando fogo, jogos maravilhosos. A gente já falou um pouco essa semana até das probabilidades de Brasil enfrentar Chile ou a própria Holanda nas oitavas de final, né, Zé? Eu acho que deu a lógica. O Brasil venceu Camarões, o Chile acabou perdendo para a Holanda, que era uma coisa mais ou menos que eu comentava com você que eu esperava, né? É até previsível, né, Mario? Previsível, já esperava uma Holanda forte mesmo, confirmando o seu favoritismo no grupo. A grande surpresa foi a Espanha, como você falava alguma coisa aí em relação da Espanha, Zé. E Brasil e Chile nas oitavas. O jogo de hoje, e até fazendo a minha análise em relação a toda a primeira fase, Zé, eu vejo que a seleção, muito criticada por alguns, entre aspas, especialistas, né? Uhum. E pelos torcedores até de Copa, que não criticando, porque é normal, a grande massa realmente muitas vezes acompanha somente a seleção em época de Copa do Mundo, não é especialista de futebol, e ninguém é obrigado a ser especialista em futebol, e nem nós somos, né, Zé? Exatamente. Só por a gente acompanhar um pouco mais é que a gente tem às vezes alguma análise, alguma visão um pouco mais ampla, mas a gente não está aqui para dizer que é dono da verdade, muito menos dizer que somos melhores que alguém, mas a nossa análise às vezes é um pouco mais fria, um pouco mais tranquila, porque a gente está sempre acompanhando o futebol. Com certeza, Marildo, e eu acho que essa paixão que movimenta o futebol, ela nos atingiu em cheio, e tanto é que estamos aqui hoje para falar sobre esse grande amor que envolve nossos corações. É isso, Zé. Então a minha análise rápida em relação ao grupo do Brasil, nessa primeira fase, acho que a seleção não apresentou realmente seu melhor futebol, como muitas pessoas vão criticando, a própria torcida, enfim. Mas já era esperado certa dificuldade. Temos o México que sempre complica, temos a Croácia que mostrou, apesar de não ter classificado, que é um bom time, e temos Camarões, que apesar de ter tido muita turbulência, né, até antes mesmo de chegar à Copa do Mundo, algumas discordâncias em relação à premiação, enfim, quase até a seleção não veio para a Copa do Mundo, enfim, mas seria também uma catástrofe até para a própria seleção de Camarões, que já é tão tradicional no futebol mundial e nas Copas do Mundo desde a década de 90. Mas veio também, fez um papel ruim por todos esses problemas que eu citei, mas a equipe de Camarões é sempre um problema, né? É sempre uma seleção com muito vigor físico, jogadores habilidosos, mas mostrou fragilidade nessa primeira fase. Mas onde eu quero chegar é que, apesar da fragilidade dos adversários, são adversários que não deixam jogar. Acho que essa análise já foi feita aí por algumas pessoas também, e eu concordo, que o Brasil pegou adversários que não deixam jogar. E quando o Brasil pega adversários mais abertos, que jogam e deixam jogar, acho que o Brasil acaba sobressaindo, Zé. Não sei se você concorda também comigo, mas hoje até que o primeiro tempo começou marcando com muita pressão, né? Indo para cima do adversário, marcando o adversário no campo de defesa. Em determinado momento do primeiro tempo, deixou a equipe de Camarões jogar um pouco, acabou complicando um pouco. Mas aí no segundo tempo, a individualidade do Neymar, que eu reclamava até dessa individualidade dele, ele continua não tocando, mas ele é fato, nunca disse aqui que ele não é um jogador diferenciado. Ele é sim um jogador diferenciado e hoje mais uma vez fez a diferença, Zé. Tá me ouvindo, Zé? Tô te ouvindo bem. Sim, e gostei também do sistema defensivo, apesar dos laterais continuarem sendo um problema. E também a falha, houve uma pequena falha de posicionamento da zaga no gol do Beck camaronês, mas embora isso, o Thiago Silva gol, né? Foram ótimos. Isso, mas no geral acho que continuam demonstrando, porque são considerados a dupla de zaga melhor do mundo aí para mim e com certeza para muitos. Mas o Brasil continua pecando um pouco no sistema defensivo em relação às laterais, né, Zé? A gente até reparava que Camarões atuando muito, tentando muitas jogadas pelo lado direito, pelo nosso lado esquerdo no caso, né? O lado do Marcelo. E
os dois laterais não têm essa característica de marcar. Tá? Acho que isso pode complicar até contra a seleção do Chile, que é uma seleção mais forte, né, do que acho que nós enfrentamos na primeira fase. Mas eu acredito muito na individualidade do Neymar, no seu poder de decidir. Acredito no Fred, que voltar a marcar hoje. Muito criticado o Fred, mas hoje continuou abrindo espaços para que os outros jogadores jogassem. E sempre presente na área ali, fez um gol. Acho que pode também voltar o Fred a ter as melhores atuações, porque também é um nome importante no mata-mata aí da Copa do Mundo. Acho que o Brasil tem tudo para fazer um grande jogo contra o Chile. Vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo onde finalmente o Brasil vai pegar um adversário que vai jogar, que não vai se retrancar tanto. E acho que se o Chile se retrancar, vai perder a característica que mostrou aí na primeira fase, né, Zé? Vencendo seus adversários num grupo difícil. Então, o Chile vai sair para o jogo e tem grandes chances aí do Brasil, sim, também jogando. Oscar, entre outros jogadores, o próprio Hulk mesmo, que hoje também achei muito individualista, prendendo muita bola em alguns momentos, mas num jogo que seja mais aberto, acho que a nossa seleção pode sim sobressair e conquistar essa vaga para as quartas de final tão esperadas. Vamos aguardar o que você falou sobre os laterais, eu concordo profundamente. O Marcelo um pouco mais esforçado com o Daniel, mas ainda está devendo um bom futebol, mas o Daniel Alves tem sido uma peça muito pouco eficiente ali na direita. Vamos torcer para que ele consiga recuperar o bom futebol que o credenciou a seleção, mas o que você falou foi preciso, Marildo. As laterais preocupam, principalmente em se tratando de adversários mais fortes que o Brasil vai enfrentar nas oitavas, quartas, semifinal, caso conquiste o título. Essa questão das laterais precisa ser melhor analisada. É verdade. Nós estamos no chaveamento aí, passando do Chile, né, Zé? Podemos enfrentar o Costa Rica, né? Itália provavelmente vai passar no grupo de Uruguai e Inglaterra, não é isso? Sim, perfeito. Então nós temos aí provavelmente a Itália ou provavelmente a Costa Rica, né? Quem está em primeiro do grupo é a Costa Rica ou a Itália, Zé? Você sabe? A Costa Rica basta um empate com a seleção da Inglaterra para conquistar o primeiro lugar, mas é uma incógnita. Então nós temos muito provavelmente, caso o Brasil passe do Chile, Zé, um confronto entre Brasil e Itália já nas quartas de final. Ia ser um jogaço, hein? Briga de cachorro grande. Vamos ver, eu acho que passando aí dessas oitavas de final, Zé, não tem mais o que escolher, né? A gente tem que partir para cima de qualquer adversário, que venha a Itália, que venha a Holanda, que venha a Argentina. Acho que o Brasil tem condição, Zé. A gente torce para que isso aconteça. E a gente comentava em relação a todos os problemas nessa Copa aqui no Brasil, manifestações, enfim, tudo que foi abordado aí nesse período. Acho que já está saturado. Vamos pensar um pouco mais no futebol, né, Zé? E eu acho que o Brasil, sim, tem condições de crescer dentro da competição. Hoje já vi, sim, a equipe um pouco melhor. E acredito que a partir do jogo do Chile, a seleção vai crescer muito mais, Zé. Com certeza, Marildo. A nossa torcida é para que o Brasil seja hexa e se preciso for enfrentar grandes adversários, que isso aconteça e que nosso coração aguente, Marildo. É verdade, Zé, é verdade. O coração está aqui, a pressão foi nas alturas, mas não foi só o jogo não, mas enfim, vamos cuidar da saúde também, para poder voltar para essa mesa maravilhosa aí ao seu lado, ao lado do Thiago, Werneck também, em breve também vamos pedir para que ele volte com a gente, fazer, antes dessa final aí do Mundial, fazer um grande evento esportivo para a gente falar de Copa do Mundo, que tá gostoso, né? Para quem gosta de futebol. Tá muito gostoso. bom você sentar uma tarde, dia de semana, com uma xícara de café e assistir uma boa partida de futebol, não tem melhor, Marildo. Não tem preço. Com esse friozinho é uma maravilha. Então tá certo, Zé. Manda um abração aí pro Thiago. Falou, Marildo. Tem mais alguém aí na mesa? Não, eu e o Thiago, a dupla dinâmica. Tá bom. Valeu, um abraço. Pra vocês aí. Valeu, Thiagão. Valeu. E em breve estarei aí com vocês pra falar dessa Copa aí que tá sendo um prato cheio pra gente que ama o futebol, que faz o feriado esportivo pra essa galera com muito carinho. Tá certo, Marildo. Um abração pra você, meu amigo. Se o Todinho ligar e fala que eu mandei um abraço pra ele. Tá, ele deve fazer contato sim. Um abração. Valeu, Zé. Valeu, um abraço. Até mais.
Thiago, você concorda quando o Marildo diz que as nossas laterais estão pouco eficientes nessa Copa do Mundo? Concordo sim, principalmente pela direita, que o Daniel Alves tem sido uma peça nula até aqui nessa primeira fase, não tem produzido nada no ataque. Poucas vezes eu vi o Daniel Alves chegando à linha de fundo, criando alguma jogada de perigo. O Daniel Alves tem sido realmente um jogador pouco produtivo. Já o Marcelo é um jogador que pelo menos a gente vê se esforçando, um jogador tentando efetuar algumas jogadas. Na marcação também não é um jogador brilhante, a gente sabe muito bem disso, mas pelo menos ele tem uma certa dedicação. Já o Daniel Alves está numa fase realmente muito complicada, então e o Daniel Alves tem a questão de ele ter um substituto pelo menos à altura. O Maicon, claro, não vive os melhores tempos, mas é mais ou menos do mesmo nível do Daniel Alves. Já o Marcelo, o reserva dele não chega aos pés. O Maxwell é um bom jogador, mas o Marcelo é muito mais lateral. Então, e também até porque o Marcelo não está jogando tão mal assim. O Daniel Alves sim tem sido muito ruim. Mas os dois são jogadores ali que têm presença garantida ali na escalação do Filipão. O jogador com certeza se sente seguro, porque o Filipão dificilmente vai alterar esses dois jogadores. Mas Mario tem razão, as laterais do Brasil não estão tendo sim grandes atuações. Marcelo já fez um gol contra, tudo bem que não teve culpa, assim, não foi uma jogada assim que ele teve responsabilidade, foi uma bola mais que bateu, que chegou ali sem querer, acabou botando para dentro. Mas já Daniel Alves não, é um jogador que tem deixado muito espaço, é um jogador que tem muitas jogadas ocorrendo ali pelas suas costas, não tem produzido nada no ataque, e além disso tá meio sem velocidade, sem boas jogadas de campo. Então é uma substituição que pode sim ocorrer aí no decorrer da Copa, embora eu não acredite que o Filipão é muito conservador nesse sentido. É isso aí, Thiago. Vai conversar conosco agora no Aliança Esportiva o zagueiro Gonçalves, ele que já atuou pela seleção brasileira, também pelo Botafogo, um grande nome do futebol. E a proposta do Aliança Esportiva é exatamente essa: em dias de jogos da seleção brasileira, trazer nomes do futebol para o nosso programa para comentar sobre a participação da nossa seleção. Antes de mais nada, boa noite do Gonçalves. Gonçalves, muito obrigado por sua participação no Aliança Esportiva de hoje. Boa noite, amigo. É um prazer participar do Aliança Esportiva. E feliz pela vitória da seleção brasileira, né? Eu acho que alcançamos o primeiro objetivo, que era classificar em primeiro do grupo, para poder ter condições de avançar às oitavas de finais e rumo aí ao objetivo maior, que é a conquista de mais um título mundial. Com certeza, Gonçalves, uma vitória que mostra a evolução da seleção. A entrada do Fernandinho deu uma nova movimentação ao meio de campo. 4-1, 2 gols do Neymar, Fernandinho e até mesmo o Fred desencantou. Mas eu queria falar um pouco da sua especialidade, que é o sistema defensivo. No gol de Camarões, você acha que houve uma falha de posicionamento da zaga ou foi um fato isolado ali na partida, Gonçalves? Não, eu achei que foi falha de posicionamento, principalmente do Davi Luiz e do Marcelo. Já que a jogada se desenhou pelo lado esquerdo, numa disputa de bola com o Daniel Alves, e eles deveriam estar mais atentos no lance quando perceberam que haveria a possibilidade do atacante de Camarões superar a marcação do Daniel Alves, né? Fato que aconteceu, e logo em seguida veio o cruzamento, que é difícil de se cortar na linha de fundo, mas o zagueiro da seleção de Camarões estava livre, sem nenhuma marcação, e não teve dificuldades para fazer o gol de empate da seleção de Camarões. Então acho que o Brasil tem que corrigir logicamente esse posicionamento ofensivo em jogadas desse tipo, porque com certeza contra a equipe do Chile, que é uma equipe forte, que ataca pelas pontas, somente com o Sanches, né? O Brasil não seja pego de surpresa novamente, mal posicionado, e tenha as condições de evitar esse tipo de jogada.
Boa noite, Gonçalves. A seleção hoje evoluiu bastante, melhorou bastante no segundo tempo com as modificações que o Filipão fez. Você acredita que ele vai alterar a escalação da equipe para o duelo das oitavas de final contra o Chile? Olha, eu assisti a entrevista coletiva, né, do Filipão, e pelas palavras dele, eu acredito que ele vai manter o Fernandinho na equipe para o próximo jogo. Ele falou que fez a mudança em função daquilo que ele estava vendo no desempenho da seleção brasileira no primeiro tempo, e em função também do que os jogadores têm treinado durante a semana na Granja Comari. Então ele deu a entender que o Fernandinho vem treinando bem e vem merecendo a posição de titular na equipe, e ele fez a substituição para melhorar a equipe no segundo tempo, e de fato a equipe melhorou com a entrada do Fernandinho. Então é bem possível que ele faça para o próximo jogo essa mudança na equipe titular, mantendo o Fernandinho como titular no lugar do Paulinho. E para esse jogo contra o Chile, qual o mapa da mina para a seleção conseguir a vitória? Olha, vai ter que jogar com mais atenção, com mais vontade, principalmente ganhando as jogadas divididas, as bolas divididas, porque hoje no primeiro tempo a seleção brasileira andou perdendo muitas jogadas divididas para os camaroneses. Tem que ter mais atenção também e melhorar a qualidade da saída de bola, da defesa para o ataque, já que a seleção hoje optou, somente no início do primeiro tempo, fazer a ligação direta da defesa para o ataque, através dos lançamentos dos nossos zagueiros, né, para os nossos atacantes. Eu acho que não é uma boa estratégia para ser utilizada diante da equipe do Chile, que marca em cima e vai dificultar bastante a saída da seleção brasileira. Então, eu acho que o caminho é tentar elaborar as jogadas ofensivas pelas laterais. Vai ser necessário um apoio maior por parte dos nossos dois laterais, junto com os atacantes que jogam pelas pontas, né, com a presença também do jogador de meio, dando suporte de uma triangulação e também se incorporando ao ataque, para que a seleção brasileira tenha condições de construir as jogadas ofensivas para tentarem o gol e a vitória diante da equipe do Chile. Tá certo, Gonçalves. Eu agradeço imensamente por sua participação, você sempre muito solícito em atender nossa equipe. Abre espaço aí para suas considerações finais e sua projeção da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, Gonçalves. Olha, eu espero que a seleção possa evoluir em termos técnicos e táticos para o jogo do Chile, que vai ser um jogo muito difícil, mas nós temos condições de vencer a equipe chilena. Aliás, nos últimos confrontos de Copa do Mundo, nós superamos os chilenos em 2 ocasiões, e a esperança é de que o Brasil tenha condições de vencer mais esse jogo e aí seguir avançando na Copa do Mundo rumo à conquista do hexacampeonato. Tá certo, Gonçalves, muito obrigado por sua participação, uma boa noite para você, uma semana repleta de coisas boas aí, Gonçalves. Muito obrigado, igualmente, foi um prazer participar do programa, estamos sempre à sua disposição, meu amigo. Uma ótima noite a todos vocês e aos ouvintes. Tá certo, um abração. Tá aí o ex-zagueiro Gonçalves, que moral a Aliança Esportiva teve na data de hoje, uma participação ilustre. A proposta é exatamente essa, trazer a galera que faz parte do futebol para comentar. Não basta apenas chegarmos aqui, eu e o Thiago em nossa simples humildade, né, Thiago? E trazer esses comentários, eu acho que é pertinente também favorecer que personalidades do esporte participem ao vivo. Thiago? Com certeza, e o Gonçalves tem conhecimento de causa, porque ele foi zagueiro da seleção brasileira na Copa de 98, foi reserva ali do Aldair, então ele tem conhecimento de Copa do Mundo, acho que chegou a jogar 1 ou 2 jogos, mesmo sendo reserva, chegou a atuar. Então é um cara que conhece bastante essa questão de Copa do Mundo, o ambiente, a pressão de jogar uma Copa. Então uma opinião assim muito embasada que nós tivemos aqui nessa noite da Aliança Esportiva. Isso é muito bom, Thiago, é sempre uma oportunidade ímpar.
E ao longo do programa a gente vai tentar contato com outros jornalistas e até mesmo ex-jogadores, quem sabe, personalidades do esporte participando ao vivo. Tiago, uma notícia muito interessante. O Aliança Esportiva de Copa do Mundo foi uma iniciativa aqui da Rádio Aliança. O programa Aliança Esportiva acontece sempre aos domingos, de 7 às 9, mas de forma extraordinária também tem acontecido nos dias de jogos da Seleção Brasileira. E o Francisco, que é um dos administradores aqui da Rádio Aliança, me enviou uma notícia muito interessante. Que fanáticos por futebol, padres viram comentaristas em jogos do Brasil. E isso acontece na cidade de Umuarama, no Paraná. Eles participam de uma rádio local, onde somente padres comentam os jogos do Brasil. E por coincidência, Thiago, esses programas acontecem após os jogos da seleção. Tá aí uma concorrência pra gente no Aliança Esportiva. Tudo bem que são localidades diferentes, mas tá aí uma nobre iniciativa, Thiago. Com certeza, e dá pra ver que em Copa do Mundo todo mundo gosta de dar um pitaquinho pra falar de futebol, mesmo aqueles que não tem tanto conhecimento, não acompanham com tanta frequência. Quando chega a Copa do Mundo, todo mundo gosta de acompanhar, falar um pouco, dar a sua opinião. Então é bem bacana todo esse clima, todo esse ambiente de Copa do Mundo. Com certeza. É chegado o momento do apoio, a Aliança Esportiva dá um tempo e volta já. Permaneçam ligados conosco, 98,7 ou radioaliancafm.org, em sintonia com o esporte. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Programa Censura Livre. Entrevistas, reportagens, debates, músicas e a sua participação. Censura Livre. Censura Livre, todos os sábados das 18 às 20 horas. Na Aliança FM 98,7. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo busca atenção e amizades infantis e prefere a companhia de crianças. Sempre tenta ficar sozinho com elas e fotografá-las. Presenteia muito e não mede gastos com crianças. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo, e na Capela São Domingos, no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. O Seminário São José de Niterói convida a todos para a grandiosa festa em honra a São João Maria Vianney, dias 1º, 2 e 3 de agosto. Sexta, às 19 horas, Santa Missa, mais noite de caldos e shows com os padres Alex e Rogério Simplício. Sábado, 19 horas, Santa Missa, tradicionais barraquinhas, show do Seminário São José, com a participação dos padres Demétrio, Júlio César, Cadu, Rafael Santana e outros. Domingo, dia 3, 11 horas, a Santa Missa. Mais delicioso almoço com churrasco misto, no valor de R$15, com direito a refrigerante. Show de prêmios, tradicionais barracas e música ao vivo. São João Maria Vianney, rogai por nós. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Brasil! Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração.
20 horas 34 minutinhos, esse é o programa Aliança Esportiva, contigo até as 10 da noite, isso mesmo. E lembrando que sábado tem mais Aliança Esportiva, não de 8 às 10, mas talvez de 9 às 11, isso mesmo, porque sábado de 20 às 21, 21h10, tem a Santa Missa, celebrada aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, pelo Padre Assis e transmitida pela Rádio Aliança. Então talvez o Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo do próximo sábado aconteça de 9 às 11 de forma extraordinária. Aí sim. Um sábado à noite nos embalos do Aliança Esportiva, Thiago. Opa! Que beleza. Tá certo, é isso aí. Seguindo aqui com a nossa seleção brasileira. Amanhã é dia de folga, isso aí. A seleção vai folgar amanhã, mas é uma folga vigiada. Não tem aquela liberdade de poder visitar a família, de comer aquele churrasco, de tomar o chimarrão. O Filipão, que sempre gosta muito do chimarrão. É uma folga vigiada. Os jogadores estarão liberados, mas dentro da Granja Comari. Poderão curtir o espaço, aquele friozinho lá de Teresópolis. Permitida a entrada dos familiares. Bruna Marquezine poderá visitar o Neymar lá na Granja Comari, assim como os demais jogadores receberão os seus entes queridos. Eu acho uma bola dentro aí, é o momento de não fazer oba-oba. Acredito que essa folga vigiada, folga entre aspas, favoreça a concentração dos jogadores, Thiago. Com certeza tem que dar o espaço para o jogador poder também tirar um pouquinho da pressão, abaixar um pouquinho a adrenalina, poder também relaxar um pouquinho, porque a pressão é grande, né? Mas também não pode abusar demais, soltar demais, porque a gente sabe que jogador de futebol gosta de uma farra, gosta de sair um pouquinho da linha. Então, tudo com um pouquinho de cautela, com resguardo, tudo ali no limite certo para não abusar. Então, uma folgazinha normal, e a partir de quarta-feira trabalho forte, trabalho pesado, trabalho realmente bem, desculpa a redundância, um trabalho bem trabalhado para deixar a seleção tinindo para enfrentar a seleção do Chile, que vai ser um jogo bem complicado, um jogo bem difícil, que a seleção tem que estar na ponta dos cascos, porque essa seleção do Chile é complicada assim, é difícil, perdeu hoje, mas é um adversário bem qualificado e o Brasil vai ter que suar um dobrado para conseguir essa vitória, essa classificação. Eu concordo, um adversário bastante difícil. E hoje, Thiago, o Valdívia na partida entre Chile e Holanda, entrou, a primeira bola que ele pegou, caiu, sentiu. Mas voltou para o jogo. O Valdívia, que é um frequente personagem no departamento médico dos clubes que participa, Thiago. É o famoso chinelinho, o Valdívia, ele que inclusive deu uma declaração no dia de hoje, vou até reproduzir aqui, que Valdívia ignora a freguesia contra o Brasil. Ele diz que isso é museu. E ele tem razão, né? Porque futebol é o presente. A seleção do Chile é uma grande freguesa do Brasil. Quando o Brasil pega o Chile, pode ter certeza que o Brasil, nos últimos anos, consegue vencer com certa facilidade, de goleada. Parece que o estilo de jogo encaixa. O Brasil consegue jogar muito bem sempre contra o Chile, mas cada jogo é um jogo, né? Dessa vez o Chile está mais preparado, o Chile está com uma geração boa. Então, com certeza o Brasil vai ter que jogar muito bem para conseguir essa vitória. Mas pelo menos o histórico está favorável à seleção brasileira. Eu não lembro Copas anteriores, muito lá atrás, mas das que eu lembro assim, mais recentes, o Brasil enfrentou o Chile em 98, aquela seleção do chilena com aquela geração que tinha aquele ataque de Marcelo Salas e Zamorano, e a seleção passou por cima, ganhou de 4-1, uma atuação realmente espetacular do Ronaldo na época. O Ronaldo e Rivaldo fizeram um grande jogo. E na última Copa 2010 a seleção venceu por 3-0 também com muita facilidade o Chile. E olha que a seleção de Dunga não estava jogando bem naquela Copa e venceu com muita facilidade e coincidentemente também nas oitavas de final. É verdade, Thiago. Eu mando um abraço aqui pra galera que está ouvindo o programa Aliança Esportiva de hoje. O Roberto Amaral, ele mesmo que já fez parte aqui da nossa equipe,
nos primórdios do Aliança Esportiva. Um grande abraço para você, Roberto. Ele disse que vai tentar fazer contato conosco no programa de hoje. Vamos ver se cumpre essa promessa realizada. E um grande beijo para Carolina Gomes. Valeu, Carol, obrigado por sua audiência. Carol lá curtindo a vitória da seleção brasileira, hoje 4-1 sobre Camarões, passaporte carimbado para a próxima fase. Sábado é vez de enfrentar o Chile, é isso mesmo, como o Thiago já mencionou, partida muito difícil. A seleção hoje que enfrentou Camarões, e Thiago, um detalhe importantíssimo, na partida do Brasil saiu o gol 100 da Copa do Mundo, isso mesmo, 100 gols já aconteceram nessa Copa, uma Copa de muitos gols, Thiago. Se não me engano foi o primeiro gol do Neymar, que foi o 100º gol da Copa, uma Copa de muitos gols, de muitos bons jogos. Só hoje tivemos 3 gols no jogo da Espanha com a Austrália, mais 2 gols de Holanda e Chile, Brasil e México 5 gols, Croácia e México mais 4 gols, então uma média de gols muito alta. Uma Copa do Mundo com um bom nível técnico e bastante gols, que é de gol que a galera gosta, né, Zé? A galera gosta de muitos gols, Thiago. E um outro detalhe, até considerado muito, muito engraçado, é que o árbitro da partida, eu vou pedir, Thiago, se você tem um nome desse cidadão aí, aqui na pauta do momento não consigo identificar, mas parece que ele é um homem bilionário, é dono de uma empresa, ele que já foi jornalista e passou a assessorar empresas de materiais esportivos ou de realização de eventos esportivos e ganha salários astronômicos, deixou tudo para viver do apito, isso mesmo, vendeu a parte que tinha da empresa e investiu numa bolsa de valores, ele que vive desses investimentos e agora como função principal atua como árbitro de futebol. Uma informação bastante engraçada de se trabalhar e até mesmo um dado relevante aqui do árbitro da partida de hoje entre Brasil e Camarões. Thiago. Estou aqui pesquisando o nome do árbitro para a gente dar informação na totalidade para o nosso ouvinte. E esse aí com certeza gosta de futebol, né? Com certeza deve ser um... Que nem nós com a Aliança Esportiva. Com certeza. Com certeza deve ser frustrado por não poder ser jogador, porque geralmente quem se ele foi jornalista, né? Não, mas geralmente quem acaba se bandeando para trabalhar no meio futebolístico, com certeza sonhava em ser jogador. Mas infelizmente Deus não deu o talento necessário para entrar nesse ramo, então acaba se colocando de outra forma, seja como jornalista, seja como árbitro, seja como dirigente, trabalhando de forma administrativa no futebol. Então, com certeza esse árbitro deve ter sido alguém que gostava muito de futebol e dessa forma resolveu... Jonas Eriksson, Thiago. Na hora que eu achei, você achou também. O árbitro sueco. Sueco, exatamente. É ele que é um homem bilionário e que agora vive do apito. Um dado... Vive entre aspas, né? Porque se ele já é milionário, no dia que ele cansar, ele pode jogar um apito para escanteio e curtir uma água de coco. Deve estar aproveitando horrores ali no litoral brasileiro, Thiago. Com certeza. Seguindo aqui com a nossa pauta, vamos permanecer na seleção brasileira. A partida de hoje, já falamos das laterais e agora a bola é o Fred, o atacante, o centroavante da seleção. O Filipão preferiu dar moral para o atacante, não mexeu nele hoje, fez substituições pontuais. O Neymar saiu para não levar cartão amarelo e ficar suspenso na próxima etapa. Saiu também o Hulk, o jogador que foi burocrático, mas o Hulk obedece um padrão tático muito importante, mas que hoje foi sacado da seleção. E o outro que saiu, Thiago, foi o Paulinho para a entrada do Fernandinho. Foram alterações que favoreceram bastante. O Hulk saiu para entrar o Ramírez. A nossa seleção. E o Neymar saiu para entrar o William. Isso. O Fernandinho entrou muito bem, participou de 2 gols. O gol do desempate e o último gol da seleção que foi marcado por ele. Um golaço. Ele que entrou
em velocidade na área e tocou no canto esquerdo do goleiro. Falando do Fred, Thiago, você acha que hoje ele se movimentou um pouco mais, saiu para buscar o jogo? Acredita que o Neymar tem olhado mais para o Fred? Como você analisa o desempenho do grande centroavante da seleção brasileira? Para mim, ele atuou da mesma forma que atuou nas outras partidas. A única diferença é que hoje teve uma bola para ele poder concluir. E é a função do Fred, né? A função do Fred de fazer gol é colocar a bola para dentro, mas tecnicamente ele atuou como havia atuado contra o México, contra a Croácia, e uma atuação normal dele. O Fred é isso, o Fred é um jogador para concluir a gol. Se não chegar a bola, o Fred vai ser uma peça nula em campo. E se a bola chegando, ele tem grande chance de colocar para dentro, porque isso ele sabe fazer muito bem, é um goleador, é um cara que realmente cheira gol. Então, para mim a atuação dele foi como já havia sido diante de México e Croácia. Participou um pouquinho mais do jogo? Talvez, mas participou por qual motivo? Porque a seleção de Camarões deixa mais espaços do que México e Croácia deixaram. México e Croácia fizeram uma barreira, fizeram ali uma muralha ali na frente da área, que a bola não chegava no Fred de jeito nenhum. Nem para fazer papel de pivô, nem para tentar participar mais do jogo, o Fred conseguia. Hoje ele teve espaço para sair um pouquinho mais da área, fazer uma tabela, fazer uma outra jogada ali de um pouco mais de efeito, mas tudo muito discreto, nada de excepcional. O centroavante, você define ele, não é se jogou bem ou se jogou mal. Fez gol ou não fez gol. Hoje o Fred fez gol, então tá valendo, foi bem, tá tranquilo. Se ele não faz gol, então não cumpriu o papel dele. Então, principalmente se a bola chegar. Se a bola chegar no Fred e ele não fizer o gol, olha o Fred! A atuação dele teria sido ruim. Quando a bola não chega, ele não tem nem como ser muito avaliado. Hoje a bola chegou, ele fez o gol, cumpriu o papel dele. E no lance do gol, muito se falava de que o Fred estaria em impedimento. Até porque é muito tradicional os bandeirinhas marcarem impedimento comparando a linha com a linha do último defensor da equipe adversária. Ou seja, se o atacante estiver um pouco à frente do jogador adversário, é considerado impedimento. Mas o que acontece é que o que deve ser analisado é a linha da bola e não a linha do sistema defensivo adversário. Então o que aconteceu na partida de hoje foi que a linha da bola estava à frente da linha do sistema defensivo adversário. E o Fred se posicionou um pouco à frente do zagueiro, mas na linha da bola, e concluiu a gol de forma legal. Ficou aquela discussão, foi impedimento, não foi impedimento? À primeira vista, eu tinha pensado de que o Fred estava em posição irregular, mas analisando o gol de forma bastante racional, a gente percebe que o Fred estava atrás da linha da bola, então concluiu de forma legal, valeu o gol. Esse gol serviu para dar moral para o Frederico, que vai continuar aí na Copa e quem sabe arrancar mais uns golzinhos, Thiago. E sobre o lance que você falou, o erro foi da FIFA, da transmissão da FIFA. Porque o Bandeira, a visão que ele tem ali lateral da jogada, ele vê facilmente. Certamente. O Bandeira consegue visualizar a linha da bola. O Bandeira visualiza facilmente que a bola foi passada, o Fred estava atrás da linha da bola, então não havia impedimento nenhum. O erro ali foi de quem transmitiu a imagem, o gerador ali da FIFA, provavelmente sem conhecimento de regras de futebol, acabou marcando a linha ali, a linha defensiva, onde ali não era a linha defensiva que marcava ou não impedimento, e sim a linha da bola. Então o gol do Fred legal, muito bem assinalado pelo Bandeira, a legalidade do lance. Então ponto aí pro Bandeira que acertou na jogada. Mas sobre o jogo, sobre esse gol especificamente no jogo, foi um gol importante para a seleção conseguir se acalmar, porque ainda havia aquela pressão, aquela possibilidade da seleção de Camarões buscar um empate, buscar um resultado que pudesse tirar o Brasil da primeira colocação, que ele só de 2-1 ainda era perigoso, né? Até porque o Brasil tinha feito um primeiro tempo muito ruim. Então o gol do Fred logo ali com um pouco mais de 5 minutos, 6 minutos do segundo tempo, tranquilizou o Brasil e ajudou a seleção a atuar com mais tranquilidade, com mais facilidade e
passar a ter mais espaços para concluir as suas jogadas e ter uma atuação melhor, como foi no segundo tempo. Sim, uma atuação infinitamente melhor. E como o Gonçalves, ex-zagueiro que participou ao vivo aqui no Aliança Esportiva, afirmou, o Fernandinho vai ganhar a vaga do Paulinho. O próprio Filipão, eu acho que já deixou isso evidente na coletiva após a partida, lá no estádio Mané Garrincha em Brasília. E então o Fernandinho entrou com bastante força. E o que eu falava, Thiago, no Aliança Esportiva de ontem, foi exatamente sobre a importância desses talismãs que saem do banco de reservas. Em 2002 foi assim com o Cleberson, como não se lembrar do Juninho Paulista chegando de forma incontestável à Copa do Mundo, e o Cleberson ao longo da competição ganhou essa vaga e foi um dos principais destaques. Por que não pensar que o Fernandinho também possa ser uma peça-chave e favorecer o crescimento da seleção na competição? Porque ele deu uma outra movimentação, o toque de bola é muito mais eficiente. Eu não sei o que está acontecendo com o Paulinho. O Paulinho é um jogador muito bom. Eu vejo o Paulinho, aquele da época do Corinthians, e até o que atuou na Copa das Confederações, como um jogador bastante acima da média. Mas nessa Copa do Mundo, o momento é o que vale, o futebol vale exatamente isso, e o Fernandinho está em melhores condições de assumir essa titularidade. A meu ver, Fernandinho ganhou para valer a vaga do menino Paulinho, Thiago. A temporada do Paulinho tem sido ruim desde do Tottenham, né? Ele não conseguiu manter o nível das atuações que ele tinha no Corinthians, no novo clube dele, o clube inglês, o Tottenham, tanto que perdeu a vaga durante a temporada de titular, passou a ser figura constante no banco, mas foi bancado pelo Filipão como titular, apesar das atuações ruins no Tottenham, até porque o Paulinho mantinha um bom nível na seleção, então o Filipão tinha certa razão em mantê-lo como titular. Mas durante a Copa realmente não há condições. O Paulinho está jogando mal, está prejudicando a seleção, porque o Brasil perde inconsistência no meio de campo com a presença dele. Ele está numa fase muito ruim. Então é uma alteração necessária nesse momento, a entrada do Fernandinho. A seleção ganha mais consistência. O Paulinho é um volante que ele preza, assim, a principal característica dele é a infiltração, chegar como elemento surpresa ali dentro da área. É um jogador que tem essa característica principal, é um volante que marca muitos gols. Já o Fernandinho é um jogador que dá mais consistência ao setor, é um jogador mais marcador, é um jogador que corre mais, que faz melhor cobertura, também chega na área, não tanto quanto o Paulinho, mas também aparece, tanto que fez esse gol. É um jogador que arremata bem de fora da área, então a seleção vai crescer. É um jogador que se movimenta mais também. O Paulinho é um jogador que se movimenta muito mais verticalmente, ali para entrar na área. O Fernandinho é um jogador que roda mais, que ajuda melhor ali, tanto a defesa quanto o ataque. Então é uma substituição que tem tudo para ser feita e a seleção tende a crescer durante a Copa do Mundo com essa substituição. E coincidência ou não, né? Pode ser que seja apenas uma questão assim de mera coincidência, mas na Copa do Mundo de 2002 a seleção jogava com o Juninho Paulista e Juninho Paulista para Cleberson é uma diferença muito grande de característica, né? O Juninho Paulista era quase era um meio ofensivo, chegou a atuar na carreira como atacante, então a seleção não tinha muita consistência tática, era uma seleção que dependia muito da marcação do Gilberto Silva. Jogava com 3 zagueiros, né? Lúcio, Roque Júnior e Edmilson, Gilberto Silva protegendo a defesa e o Juninho Paulista se mandando para o ataque, só fazendo aquele combate ali, meio me engana que eu gosto. Quando entrou o Cleberson, a seleção ganhou muita consistência. E o Cleberson também chega ao ataque, mas é um jogador mais combativo, um jogador mais marcador. Então, foi uma substituição que meio que deu o direcionamento correto para a seleção conseguir a questão tática necessária para ganhar aquela Copa. A seleção tinha feito uma boa primeira fase, mas deixava muitos espaços, a zaga ficava muito desguarnecida e a entrada do Cleberson melhorou muito essa questão. Pode ser que a entrada do Fernandinho possa repetir a história, fazer da seleção mais consistente e, quem sabe,
chegar aí com tudo aí para conquistar o hexacampeonato. É isso que a gente espera, é isso que a gente torce. Então, vamos ver se realmente essa alteração vai ser feita. Tem tudo para acontecer e pode ser que o Fernandinho seja aí uma peça-chave para conquistar essa vaga de titular e dar uma melhora na seleção brasileira. E seria sim realmente surpreendente, porque o Fernandinho até janeiro desse ano era uma peça que nunca havia nem sido convocada para a seleção brasileira. Era um jogador que não tinha tido chances com o Felipão, já havia sido convocado 5 outros treinadores, mas não com o Felipão, se eu não me engano. E meio que com uma temporada espetacular com o Manchester City, foi chamando a atenção do treinador brasileiro, foi convocado no último amistoso da seleção, ele foi convocado, marcou um gol, foi convocado para a Copa e meio que nos treinamentos está passando por cima tanto de Hernanes quanto de Ramires, que são jogadores meio que atuam na mesma posição e já estão com mais tempo com o Felipão. E o Fernandinho está passando por cima de todo mundo e pode ganhar essa vaga e pode ser sim um jogador que vá encaixar o sistema tático da seleção e fazer a seleção crescer para conquistar aí as vitórias que tanto precisa, e principalmente não só conquistar vitórias, e sim atuar bem, porque atuando bem você está com um caminho direcionado para conquistar vitórias, porque o Brasil, convenhamos, venceu os últimos jogos sem atuar bem. Contra a Croácia jogou mal, contra o México empatou, hoje contra o Camarões no primeiro tempo saiu vencendo no primeiro tempo, mas jogou mal. Então só vencer não é o que tem que ser olhado, e sim a produtividade, a atuação da seleção. E hoje atuou bem no segundo tempo com a entrada do Fernandinho. Vamos torcer para que, com essa possível efetivação do Fernandinho como titular, que a seleção se mantenha atuando bem, porque atuando bem é meio caminho andado para conseguir as vitórias e sair com o hexacampeonato, Zé. Sim, o hexacampeonato é o grande objetivo da seleção brasileira, mas para isso ainda falta uma caminhada, uma boa caminhada. Vamos torcer para que o futebol continue nessa crescente, nessa evolução. O Brasil, que fecha o grupo A da Copa do Mundo em primeiro lugar com 7 pontos, 2 vitórias, um empate, um saldo de 5 gols. O México em segundo também com 7, surpreendente seleção mexicana, 2 vitórias e um saldo de 3 gols. A Croácia volta para casa somando apenas 3 pontos, e a seleção camaronesa com 0 pontos e saldo de -8. Triste situação da seleção camaronesa, que, como o Marildo bem destacou na sua participação inicial, já teve uma evolução muito bacana. Em 1996 conquistou a medalha de ouro olímpica e não foi Camarões não, né? Já foi seleção nigeriana. Nigéria. Foi a Nigéria, exatamente. Quem ganhou foi em 2000, Camarões ganhou. Foi em 2000. Então tá aí uma informação do Thiago, bastante importante, e que Camarões que vem se notabilizando por boas participações em Copa do Mundo, não de boas participações que eu digo de conseguir alguma vitória, 1 ou 2, e não de ser o saco de pancadas do grupo, como aconteceu nessa ocasião. Eu acho que é a pior seleção de Camarões dos últimos anos, Thiago. Não sei se você concorda comigo. Sim, o Camarões tá com a seleção bem fraquinha esse ano, e problemas extracampo, como o marido falou, de problemas de premiação, de relacionamento entre os jogadores, problemas políticos. A convocação do Eto'o foi meio que posição da Federação Camaronesa. Então, problemas muito grandes ocorreram. Oi, Thiago, seu microfone está tentando acertar ali, já normalizou. E a geração não é muito boa, né? Então, juntando problemas extracampo com uma geração ruim, acaba resultando nisso aí, de uma seleção camaronesa bem fraquinha. Então, pegou passaporte de volta para casa a seleção camaronesa. A estadia aqui no Brasil foi bem curta e sem boas recordações para os camaroneses. E os africanos em geral não têm feito uma boa Copa tecnicamente, né? Embora a Nigéria deva se classificar, eu não tenho gostado muito. A Argélia teve uma vitória contra a Coreia, mas também não tem uma equipe lá muito boa.
Então, os camaroneses não estão lá com essa bola toda. Costa do Marfim também deve se classificar, mas sem grandes atuações. Então, muita gente esperava que os africanos chegassem a essa altura da Copa do Mundo, 2014, já mais evoluídos, porque os africanos têm consistência física, né? São jogadores com muita força, eles meio que têm a malemolência do jogador, né? São jogadores geralmente muito habilidosos, mas taticamente faltava uma evolução que pudesse fazer essas seleções galgarem melhores resultados. Mas ao que parece, essa malemolência, essa questão técnica deles caiu bastante. Não tão tecnicamente tão bons como já estiveram os africanos. Gerações antigas aí de africanos, quem lembra da Nigéria, do Okocha, do Kanu, do Ikpeba, só turma boa, Camarões do Roger Milá. Então era uma expectativa que realmente fosse crescer os africanos ao longo do tempo, que já chegasse a essa altura de 2014 já mais evoluídos. Mas ao que parece, o futebol africano ficou meio rígido demais. Acabaram importando treinadores estrangeiros, né, principalmente europeus, que acabaram deixando o futebol deles muito mais físico do que técnico. Meio que perderam aquela característica africana da irresponsabilidade, da irreverência, e isso meio que tem prejudicado os africanos. Não estão mais com aquela bola toda, embora deva se classificar boa parte deles, né? A Nigéria vai se classificar, a Costa do Marfim deve se classificar, a Argélia tem boa chance de classificar, Gana ainda tem chances, talvez classifiquem, mas o futebol em si deles não tem sido tão brilhante como já se esperava que estivesse a essa altura. Tá certo, eu mando um grande abraço pro amigo Rafael, que está sintonizado no programa Aliança Esportiva de hoje. Abração para você, Rafael, permaneça sintonizado conosco até às 10 da noite. O Aliança Esportiva dá um tempo e volta já. Permaneçam ligadinhos, 98,7 ou radioaliancafm.org. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. ZYL 907, Rádio Aliança FM, Estéreo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orgulho de ser comunitária. O mundo inteiro ouve e vê a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. Nove horas e 3 minutinhos, esse é o programa Aliança Esportiva especial de Copa do Mundo, contigo até às 10 da noite,
tratando de todos os assuntos da Copa e também do jogo da seleção brasileira, que hoje venceu Camarões por 4-1, uma partida bastante favorável à nossa seleção. Um abraço aqui para Renata Portela, que está lá com o Rafael ouvindo o Aliança Esportiva. Obrigado pela audiência, pela sua participação. Manda o recado do Ronaldinho Gaúcho para eles aí, Thiago. Obrigado pelo carinho. Tá certo. É chegado o momento de fazer a análise do próximo adversário da seleção brasileira, a equipe do Chile. Isso mesmo, uma equipe bastante perigosa, como a gente já conversava no Aliança Esportiva de ontem, mas ainda acredito na superioridade técnica da nossa seleção para superar os chilenos aqui em território nacional. Thiago. Com certeza a seleção brasileira é mais time, tem melhores jogadores e, pelo menos nos últimos anos, é um jogo que encaixa, né? A seleção brasileira sempre joga bem diante do Chile. É um adversário que embora tenha tecnicamente sempre teve bons jogadores, não conseguia desempenhar bem contra o Brasil, até porque os chilenos nunca se caracterizaram por ter uma marcação muito boa, muito eficiente. Então a seleção, quando tem espaço para jogar, consegue realmente se sobressair e conseguir as vitórias com certa facilidade. Essa geração chilena é muito boa, tem um bom treinador que é o Jorge Sampaoli. Então é uma geração que vem jogando bem, chegou nessa Copa com muita gente falando muito bem dela. A gente lembra que nos programas esportivos muita gente falava: grupo B, Holanda e Chile, muito forte. Holanda e Espanha são favoritos, mas abram o olho com o Chile. O Chile pode se surpreender e tirar a vaga de um desses. Muita gente esperava que quem perderia a vaga para o Chile seria a Holanda. Não foi, acabou sendo a Espanha. O próprio Scolari, antes da Copa do Mundo, falava que temia muito enfrentar a seleção do Chile, porque acredita que seja um adversário bem complicado, um adversário que tecnicamente dará muito trabalho à seleção brasileira. Falando taticamente, a seleção do Chile é uma seleção que não tem a característica de ficar atrás da linha da bola. Uma seleção que vai deixar ali a seleção com a bola e vai ficar só marcando. É uma seleção que vai partir para dentro, que vai buscar fazer seu gol, que vai tocar a bola. É uma seleção tecnicamente que tem bons jogadores, tem o Vargas, tem o Alex Sanches, tem o Mena, tem o Arthur Vidal, que é um jogador da Juventus, que tem muita qualidade, tem um bom goleiro. É uma geração boa, tem bons jogadores e é um time que vai partir para cima do Brasil. E é isso que o Brasil gosta. O Brasil gosta de ter espaço para jogar, de poder partir para o contra-ataque, partir em velocidade, usando habilidade, e isso pode favorecer o Brasil. Se o Brasil pegasse a Holanda, por exemplo, seria um adversário de mais nome, com certeza. Um adversário muito forte, uma seleção muito qualificada. Mas o que principalmente ia prejudicar o Brasil é o esquema de jogo da Holanda. A Holanda ia o quê? Se fechar, jogar bem fechadinho, jogar com as linhas bem compactadas, como fizeram México e Croácia. O Brasil ia ter muita dificuldade para entrar na defesa holandesa, e a Holanda ia só partir para cima nos contra-ataques, tentando acionar o Sneijder, acionar o Van Persie e principalmente acionar a velocidade do Robben para conseguir adentrar a defesa brasileira. Então seria um jogo bem difícil para o Brasil, e o Brasil teria muita dificuldade de passar pela seleção holandesa. Então o Chile, embora seja um adversário também muito complicado, o Chile não vai fazer isso. O Chile vai partir para cima do Brasil, é claro, com cautela, com os resguardos necessários, mas não vai fazer marcação dura, não vai fazer retranca, não vai apelar, vai de peito aberto tentar a vitória diante do Brasil. E o Brasil vai ter espaço, e eu acredito que vai ganhar por causa disso. Outra questão que favorece muito o Brasil diante do Chile é que o Chile não tem um time muito alto. A defesa chilena tem uma estatura baixa, então o Brasil pode sim se aproveitar da boa estatura dos seus jogadores, principalmente do Fred, do Thiago Silva, do Daniel Alves, do Luiz Gustavo, do Jô, caso entre na partida, e através do chuveirinho da bola aérea conseguir fazer os gols que vão classificar a seleção para
as quartas de finais da Copa do Mundo. Mas é claro que o Brasil tem que tomar cuidado, principalmente com a habilidade e a velocidade desse ataque da seleção chilena. Alex Sanches e Vargas são jogadores de muita qualidade e tem que marcar bem ali o Arthur Vidal também, jogador de meio de campo, que tem muita qualidade técnica. O Aranguiz também, jogador do Internacional, volante de boa saída de bola. O Brasil conseguindo anular essas peças do Chile e se aproveitando dos espaços que os chilenos com certeza vão dar, o Brasil vai vencer esse jogo, talvez até com mais facilidade do que venceu o Croácia e venceu o Camarões. Porque embora o Chile seja mais time, tanto que México, tanto quanto Croácia e Camarões, o time vai deixar espaço, que é o que o Brasil e é o que o Scolari gosta. Com certeza, Thiago, é uma seleção que joga e também deixa jogar, o que pode favorecer o estilo de jogo da nossa seleção, mas é importante que as nossas laterais sejam mais eficientes, como a gente já destacava no primeiro bloco. O Valdívia, a gente não sabe se vai ser utilizado como titular ou se vai ficar na reserva. Ele iniciou a Copa, a primeira partida atuando como titular, depois foi para o banco e tem sido mantido no banco, mas é uma peça que entrando no segundo tempo pode dificultar o estilo de jogo brasileiro, até mesmo por já conhecer a seleção brasileira. Como você já bem destacou, o Vargas é uma outra ótima opção ofensiva, embora quando atuasse aqui na equipe do Grêmio não tenha rendido tanto quanto esperavam dele. Na época da Universidade do Chile, eu estou na Universidade do Chile antes do Grêmio, não foi, Thiago? Ele apresentou um futebol muito mais eficiente do que no Napoli antes do Grêmio e mais brilhou no Universidade do Chile. Universidade do Chile, e não conseguiu repetir as boas atuações no Grêmio, mas nessa Copa do Mundo ele tem conseguido se destacar bastante, e até mesmo na partida contra a Espanha, a meu ver, foi o grande nome daquela partida, tendo inclusive feito um dos gols da seleção chilena diante dos espanhóis que voltam para casa de forma bastante triste. Só para tentar situar os nossos ouvintes, Thiago, tentei contato com o Zagallo, que infelizmente não pôde nos atender, já estava descansando. Conversei com o seu assessor de imprensa, o Zagallo não pôde nos atender, e o Carlos Alberto Torres, o capita da Copa de 70, e que já conversou conosco aqui no Aliança Esportiva, concedeu uma entrevista exclusiva, está em Brasília, trabalhando pela Copa do Mundo, estava lá no estádio Mané Garrincha e não se encontrava no número de telefone que fizemos contato. Seguimos aqui a tentativa de colocar uma personalidade do esporte no ar para conversar sobre o jogo da seleção. O zagueiro Gonçalves, ele que atuou em 1998 pela seleção brasileira, já conversou conosco. Daqui a pouco tem um jornalista, Diego Ramon, o Todinho do Pop Bola, aquele do bordão amiguinhos, por hoje é só, vai entrar, vai conversar conosco, e a tentativa de outras personalidades da área segue também, para que a gente mantenha os ouvintes informados. Foi só falar, o telefone já tocou e vamos ter um ouvinte, vamos ter um participante ao vivo no programa Aliança Esportiva de hoje. Thiago já está ali nos bastidores conversando com ele. Está no ar conosco mais um participante. Boa noite. Alô, boa noite. Grande dia. Ainda pela vitória do México 3-1 em cima da Croácia para acabar com esses fanfarrões que diziam que tinha uma fórmula, que tá coisa e tal, tomaram 3 e ainda Titiarito foi lá e meteu um lá dentro. Mas vamos passar o jogo da seleção brasileira, que jogou muito bem de passagem 4-1 em cima de Camarões. É verdade, Diego. Mais uma honra ter a sua participação aqui no Aliança Esportiva. Participou ontem conosco, hoje retorna e bastante feliz com mais uma vitória da seleção. Qual a análise que você faz dessa partida? Brasil 4, Camarões 1, Diego? Bom, primeiramente o Neymar voltou a fazer uma boa partida, tapou no primeiro jogo contra a seleção da Croácia, fez 2 gols. O Fred finalmente desencantou, botou um lá dentro e a posição dele era legal, comeu a bola, veio a FIFA, marcando a linha do jogador, quando o certo era marcar a linha da bola e o Fred estava atrás da linha da bola, e isso o gol foi legal.
E o Fernandinho provou mais uma vez porque merece ser titular no lugar do Paulinho. Paulinho, sinceramente, foi uma negação. Paulinho, que fez quase nada o jogo inteiro. Sinceramente, não sei por que o Felipão ainda insiste no Paulinho. É verdade, eu acho que agora o Fernandinho ganhou a vaga de vez. Parece que o Filipão já deu os indícios na coletiva de que vai colocar o Fernandinho na vaga de titular, Diego. Sem dúvida, o Fernandinho hoje rendeu, com poucos minutos em campo, rendeu mais do que o Paulinho nesses 3 jogos. Paulinho que, sinceramente, não vai vindo bem desde os amistosos preparatórios e definitivamente o Fernandinho está em melhor fase, em melhores condições e por isso merece ser o titular. Paulinho vai ter que esquentar o banco. É verdade. Falando, Thiago agora vai conversar com você, Todinho. Todinho, pro duelo contra o Chile, o que o Brasil tem que explorar, o que tem que tomar cuidado, o que você acha que essa equipe chilena pode atrapalhar o caminho da seleção brasileira? Tem muita coisa. A seleção chilena atual é totalmente diferente das anteriores, de 98, de 2010. O time chileno é muito perigoso. O Vitor, que era, na minha opinião, o principal jogador do time, tem que tomar muito cuidado, tem que ser marcação cerrada em cima dele. Sem contar o Mena, que é perigosíssimo, o Elmago Valdívia, o Biaseju, e também vão ter que ter muita paciência para furar a defesa do goleiro Cláudio Bravo, porque ele agarra muito, me arrisco dizer que ele, para mim, é o melhor goleiro da Copa. Pois é, e o Fred hoje conseguiu enfim desencantar. Acha que o atacante se movimentou um pouco mais, saiu para buscar o jogo? Vimos um Fred diferente das outras partidas ou o atacante ainda está devendo, Todinho? Ainda está devendo, mas foi muito melhor do que nas partidas anteriores. Fez um gol, foi até mais participativo do que no jogo contra a Croácia e também contra o México, mas ainda o Fred tem que fazer muito mais para que ele volte a ser aquele Fred da época da Copa das Confederações. O Fred já mostrou que tem vontade, que está se esforçando, mas vai ter que provar contra o Chile, vai ser o teste de fogo máximo para ele continuar sendo titular na Copa do Mundo. Com certeza. E um outro ponto, e que em todas as equipes não deixa de ser uma válvula de escape, são as laterais. E eu vejo o Daniel Alves e o Marcelo um pouco aquém do que eles podem render na seleção brasileira. Que análise você faz das nossas laterais, Diego? O Marcelo nem tanto. Eu acho que o Marcelo está passando por uma fase ruim, mas eu acho que ele tende a melhorar, porque ele tem capacidade para isso, ele tem condições para isso. Mas eu acho o Daniel Alves, lateral direito da seleção brasileira, parece uma avenida, Daniel Alves. Por isso que muita gente fala, e eu concordo, que o Maicon merece ser o titular no lugar do Daniel Alves na seleção brasileira, porque o Maicon está rendendo mais do que o Daniel Alves. Mas é pouco provável, né? É, pouco provável, mas o Marcelo, vamos ainda com voto de confiança para ele, porque ele ainda, porque ficou muito time por causa do gol contra, lá no jogo contra a Croácia. Mas eu acho que ainda, na minha opinião, o Marcelo é melhor para a esquerda. Lateral direita não tem jeito, mas na minha opinião, Daniel Alves tem que ir pro banco, Maicon tem que ser titular. E sobre o Neymar, Todinho, o que falar do Neymar? É um jogador que realmente está carregando essa seleção, né? Exatamente. Apesar dele ser um Neymar Marquezine, mas ele está carregando a seleção nas costas. Na minha opinião, só espero que não aconteça com o Neymar o que aconteceu com o Ronaldo na Copa de 98, que arrebentou na Copa de 98 para chegar à final e teve aquele piripaque na final contra a França muito estranho. Só espero que ele continue mantendo esse bom nível e leve o Brasil ao hexacampeonato mundial. Porque bola ele tem, talento de sobra ele tem. Aí agora ele tem que corresponder em campo, porque só nome não ganha jogo. Pois é, agora falando de uma informação aqui sobre a partida, sobre o árbitro sueco Jonas Eriksson,
Todinho, ele é multimilionário, largou tudo para apitar e hoje é um árbitro de futebol. Óbvio que ele investiu o dinheiro das suas empresas e hoje vive desse investimento. Mas interessante a paixão desse árbitro pelo futebol, Todinho. Muito por causa de que ele já tá com a vida feita, ele não precisa de mais nada. Por isso que, agora que ele já faz o pé de meia dele, um pé de meia bem gordo, e então ele pode se dedicar mais à paixão dele. O problema é quem não tem essa sorte. Ele teve essa sorte, teve competência na administração do dinheiro e agora ele está curtindo a paixão dele, com certeza vai curtir quando for mais velho. Quando ele for mais velho, curtir a aposentadoria com os cofres cheios. Mais cheios do que a caixa forte do tio Patinho. Mudando de assunto, falando agora de outras seleções, a Costa Rica surpreendendo todo mundo, né, Todinho? Tá dando gosto, né? Tá dando gosto de ver a Costa Rica jogar. Defensivamente é muito eficiente. E aproveita um espaço no ataque para conseguir encaixar seus golzinhos. Contra o Uruguai nem se fala. O Uruguai foi uma ligação às investidas da Costa Rica. E a Costa Rica contra a Itália mereceu vencer por 1-0, não pela incompetência italiana, mas pelas qualidades costarriquenhas. Tem que olhar para essa seleção, porque se bobear, Costa Rica na semifinal, viu? Pois é. E ontem no programa Aliança Esportiva, você entrou ao vivo no momento do jogo Estados Unidos e Portugal, inclusive narrou o gol dos Estados Unidos aqui para a Aliança Esportiva. Acabou que Portugal empatou, mas as caravelas portuguesas já estão quase que de partida, certo, Todinho? Eu acho que sim, porque Portugal vai pegar no que restou de Gana e Estados Unidos e Alemanha vão se enfrentar. E levando-se em conta de que a evolução do futebol nos Estados Unidos se deve muito aos alemães, e o técnico dos Estados Unidos é um alemão, o Jürgen Klinsmann, eu acho que vai ter um joguinho de comadres, tal qual aconteceu em 86 entre Alemanha e Áustria, que tirou a Argélia da Copa. Tá certo. Só esperar pra ver. Todinho, qual a sua programação para esse restante de Copa do Mundo? Tem trabalhado muito? Como é que tá aí a sua agenda? Ralando muito na empresa de assessoria de comunicação, onde eu ganho meu, entre aspas, saláriozinho. E sábado eu estarei no Centro Aberto de Mídia para fazer a cobertura jornalística de Brasil e Chile. Vai ser a 1h da tarde. E aí depois depois que o jogo acabar, eu vou comandar a Ultra Seleção pela Ultra Rede de Rádio, a Ultra Rádio do Brasil. Bacana, é isso aí, meu amigo. Abre espaço aqui para as suas considerações finais. Mais uma vez agradecendo imensamente por sua participação pelo telefone e já deixo o convite em aberto por uma vinda ao vivo aos estúdios da Rádio Aliança, Todinho. Claro, vai ser um prazer estar aí com vocês. Vai ser um prazer, eu vou ver se eu consigo um espaço na minha agenda e eu vou dar um pulo aí para ver vocês. Isso, vamos agendar e abro agora espaço para suas considerações finais e aquela já tradicional despedida. Bom, a seleção brasileira deu pro gasto nessa primeira fase. Vamos ver se vai crescer nessa reta de mata-matas. Espero que cresça, porque se acontecer um novo mineiraço sábado, Deus me livre e guarde, mas se acontecer vai ser um problema sério, porque lembrando que ano que vem teremos Copa América no Chile, porque se o Brasil perder a sábado pro Chile, pode gerar, como é que se diz? Efeitos devastadores não só para a seleção brasileira a sequência desse ano, mas também para o ano que vem. Ano que vem teremos Copa América exatamente no Chile. Amiguinhos, por hoje é só. A gente se fala no sábado para falarmos o que aconteceu de Brasil e Chile. Esperamos que com uma vitória brasileira. Obrigado. Tá certo, um abraço para você, Diego. Um abraço, tchau. Tá aí Diego Ramon, ele que é jornalista e faz algumas pontas no Pop Bola, um programa esportivo que concilia o humor também. Muito importante a participação de Diego Ramon, sempre com informações precisas e análises sempre muito pertinentes, certo, Thiago? Com certeza, e sempre muito bem informado e dando aquela pitada de bom humor que é a característica do... Amiguinhos! Por hoje é só. Característica do nosso
querido amigo eu, Diego Ramon, o Todinho. É isso aí, então, continuando aqui sobre seleção brasileira, né? Que nesse jogo contra o Chile, que acontece no sábado, às 13 horas. Então, é um jogo que a seleção vai ter que fazer das tripas coração para fazer uma atuação bem dentro do esperado, dentro do que pode ser executado, para que realmente consiga fazer uma atuação na qual possa superar essa seleção chilena. Como o Diego Ramon falou, é uma seleção de qualidade e com certeza tem tudo para conseguir aí uma atuação realmente que vai dificultar a seleção brasileira. O Chile é um adversário complicado, um adversário de muita qualidade, e a seleção vai ter que atuar bem, acima de tudo, para conseguir essa classificação. E atuar bem é um ponto fundamental para a nossa seleção, até para que consiga essa classificação. O futebol de hoje, o Brasil realmente sobrou diante de Camarões, mas eu percebi que ficou faltando algo mais, talvez a eficiência dos laterais, o meio de campo ganhar mais corpo, o que aconteceu na segunda etapa. Enfim, hoje melhorou um pouco, mas ainda não é o ideal. Estamos com mais um participante no ar, o Francisco, que é membro da administração aqui da Rádio Aliança, e vai conversar conosco. Boa noite, Francisco. Boa noite, Zé Renato. Boa noite, Thiago. Boa noite aos ouvintes da Rádio Aliança. Bom, eu não entendo muito de futebol, né? Mas eu gostaria de dar meu pitaco também, fazendo aí vários comentários aí bastante acertados em relação ao Brasil nessa primeira fase. Mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes aí que eu observei no Brasil desses 3 primeiros jogos que a gente pôde já presenciar. O primeiro detalhe que chama a atenção é que o Brasil ficou em primeiro lugar por conta do saldo de gols, né? E a gente sabe que nessa primeira fase o México teve 2 gols a seu favor, que foram anulados, gols legítimos, e o Brasil acabou sendo beneficiado com 1 gol de um pênalti que na verdade não houve, né? Porque se fosse valer mesmo pelo aquilo que aconteceu dentro de campo, o Brasil hoje estaria saindo em segundo da chave e estaria pegando a Holanda. O que para mim não faz diferença nenhuma, porque o time que tem que ser campeão, ele tem que pegar qualquer time que vem pela frente, né? Com certeza, esse é um comentário realmente muito pertinente, Francisco. Mas falando agora de projeções para as oitavas de final, acredita que o Brasil tem condições com esse futebol de vencer a equipe chilena? Bom, a equipe chilena hoje se demonstrou que é uma equipe que não é tudo aquilo que se falaram, né? Pegou uma Holanda que vem embalada, ganhou de uma Austrália que teoricamente não ganharia de ninguém nessa Copa, só veio mesmo fazer um passeio no Brasil, ganhou de uma Espanha que se demonstrou desgastada já pelo elenco que tem, não houve uma renovação nesses 4 anos que pudesse fazer com que a Espanha pudesse vir uma seleção mais forte que pudesse defender o título, e quando pegou uma Holanda, que é uma equipe que vem embalada, jogando num horário que não é comum para times europeus, acabou entregando o jogo. O forte contra o Chile, que é uma seleção de estatura baixa, com certeza serão as bolas no alto, né? E como vocês vêm debatendo aí no programa desde o início, né, falando da fraca atuação do Daniel Alves, então eu acredito que o Brasil ele tem que se reforçar por ali, para poder cruzar mais bola, para que os atacantes, principalmente o Fred, né, que é bom de cabeça, poder marcar os gols aí, porque ele tem mais 3 jogos aí pela frente para mostrar que para que veio, né, o centroavante da seleção brasileira. Realmente o Fred ainda está devendo nessa Copa do Mundo, as bolas pouco têm chegado ao Fred, mas a nossa torcida para que na função de centroavante ele consiga desempenhar o melhor e botar a bola para o fundo das redes. Com o Fernandinho hoje ele funcionou, né? Então, o Fernandinho entrou muito bem. Desde que o futebol foi inventado, o centroavante é aquele que depende de outro para poder funcionar. Com o Paulinho, com certeza ele não ia conseguir nada. Até que enfim o Filipão mexeu. Uma curiosidade com relação à substituição na seleção
no meu ponto de vista, eu acho que a seleção, ela deveria rodar mais seus jogadores, porque a impressão que passa é que aqueles jogadores que poucos são substituídos se sentem dono da vaga e podem jogar de qualquer jeito. É o caso do Daniel Alves, e é o caso de alguns outros que estão ali, que pode jogar de qualquer jeito, que o técnico parece que não vai mexer. Então tem que haver esse rodízio para quem está no banco possa mostrar seu futebol e que a seleção também possa causar surpresa para os seus adversários, né? Os jogadores vêm falando muito nas coletivas que os outros times, por verem o Brasil jogarem na Copa das Confederações, acabaram pegando a manha do Brasil, o jeito do Brasil jogar, o que vem dificultando o jogo do Brasil. Pelo menos é o que eu mais tenho ouvido dos jogadores. Você sabe que os jogadores, quando vai para a coletiva, já vai com um cardápio pronto do que tem que dizer, né? E todos eles foram enfáticos nisso. Então, por que o Filipão, então, não pega e começa a rodar esses jogadores? Já deu certo hoje com o Fernandinho. Todo mundo estava pedindo a saída do Paulinho, né? Então, é a hora de começar a mudar essas peças. Eu acredito que o Brasil não vai ter tantas dificuldades assim para passar pelo Chile quanto teve com o México. Eu acho que vai passar. A gente não pode só se deixar enganar, achar que o Brasil é a melhor seleção da Copa, coisa que não é. Neymar hoje jogou porque não teve uma marcação em cima dele, porque o Neymar, quando tem marcação em cima, não joga. A verdade é essa, ele não consegue se livrar da marcação, se irrita e faz falta. E você sabe, se fizer falta agora, ele está fora do próximo jogo, porque só vai zerar daqui a 2 jogos ainda. Então, vai ser uma prova de fogo para ele, e eu espero que ele realmente não venha a cometer nenhuma imprudência para receber o cartão amarelo e ficar de fora. Porque sem ele no Brasil, a coisa vai complicar. Até mesmo porque, como suplente, o suplente natural do Neymar, acredito eu que seja o Bernard, atacante que foi do Atlético Mineiro e agora atua no futebol do exterior. Entrou na primeira partida diante da Croácia, não fez muita coisa e certamente não vai substituir à altura o jogador Neymar caso ele receba o amarelo. E eu confesso que hoje eu fiquei muito temeroso dele reagir às provocações dos jogadores camaroneses, Francisco. Mas por um lado eu gostei porque ele não reagiu, né? Então foi uma prova de fogo para ele. Só que ele ficou muito livre, inclusive poderia até ter disparado aí na artilharia, mas ali o meio de campo não ajudou, né? Se o Fernandinho tivesse começado a partida, com certeza ele teria feito muito mais gols ali, porque não tinha marcação nenhuma em cima dele, principalmente quando ele vinha até ali o meio de campo para buscar a bola, ninguém acompanhava ele estava sempre livre na cabeça de área, então era para ter aproveitado. Obviamente o jogo contra o Chile vai ter uma marcação muito mais forte, vai ser muito mais catimbado, e eu espero que realmente que ele não tome o cartão amarelo. Com certeza. Francisco, agora eu abro espaço para suas considerações finais, mais uma vez agradecendo sua participação e também um espaço para que o Aliança Esportiva pudesse, nesses momentos de Copa do Mundo, de jogos da seleção brasileira, compartilhar de opiniões e até de informações com os amigos ouvintes. É importante esse espaço, né, para falar sobre os Jogos do Brasil, até porque a gente nunca participa, né? Você vê as grandes resenhas esportivas nas grandes emissoras, elas não dão oportunidade das pessoas comuns poderem participar, né? Você vê, o pessoal está participando, cada um está comentando, né? Dizendo o que achou do jogo, e isso é muito importante. Então, para isso que serve a nossa rádio, né? Para que as pessoas possam realmente participar. Sábado tem outro jogo do Brasil, a gente, não sei se vocês decidiram fazer. Sim, confirmado, de 9 às 11. Vai ser de 21 às 23 horas. Estaremos aqui, apaixonados por futebol. Inclusive eu vou estar aí na rádio sábado, né? Não sei se eu vou ficar até o final, mas eu vou estar por aí. Então, com certeza, é bacana. Então a gente vai estar aí, se Deus quiser, com uma vitória do Brasil, já pensando no próximo adversário. Tá certo, Francisco. Boa noite, um abraço para você e avante Brasil. Avante Brasil. Um abraço, Thiago, fique com Deus aí. Valeu, Francisco. É isso aí, segue o Aliança Esportiva, 21h33. Vamos pro apoio. Chama o apoio, Guilherme. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7.
Vida saudável. Alimente essa ideia. Evite que a criança se alimente enquanto assiste à televisão. Pesquisas mostram que o hábito de comer em frente à TV é inadequado e pode levar à obesidade. Lembre-se, a alimentação deve ser um momento de prazer com a família e feita em local tranquilo. Nunca utilize o alimento como recompensa ou punição. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. O Seminário São José de Niterói convida a todos para a grandiosa festa em honra a São João Maria Vianney, dias 1º, 2 e 3 de agosto. Sexta, às 19 horas, Santa Missa, mais noite de caldos e shows com os padres Alex e Rogério Simplício. Sábado, 19 horas, Santa Missa, tradicionais barraquinhas, show do Seminário São José, com a participação dos padres Demétrio, Júlio César, Cadu, Rafael Santana e outros. Domingo, dia 3, 11 horas, a Santa Missa. Mais delicioso almoço com churrasco misto no valor de R$15, com direito a refrigerante. Show de prêmios, tradicionais barracas e música ao vivo. São João Maria Vianney, rogai por nós. A primeira rádio comunitária de São Gonçalo tem nome. Rádio Difusora Aliança FM. A primeira rádio comunitária de São Gonçalo tem endereço 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. Orgulho de ser comunitária. Brasil! Milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita é tetracampeão. Passos de bola, repasso de escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou. É isso aí, Thiago. Estamos de volta, 21 horas e 36 minutinhos. Programa Aliança Esportiva contigo até as 10 da noite. Entramos agora no último bloco da nossa resenha esportiva para fazer uma análise dos grupos da Copa do Mundo. Mandando um abração para toda a galera sintonizada. Hoje estamos com um retorno muito legal aqui pelo Facebook e também pelo WhatsApp do Aliança Esportiva. Galera participando, interagindo. É fundamental, como o Francisco disse no final do último bloco, ele que participou pelo telefone, é abertura para a participação dos ouvintes. Eu acho que é um grande diferencial de todos os programas da Rádio Aliança, Thiago. É, com certeza, o pessoal poder entrar, participar, né, dar seu pitaco, né? O público gosta, né, de ter essa interatividade, poder dar sua opinião, poder ser ouvido, né? Nem todo mundo tem o espaço para isso. Às vezes nem a pessoa sente falta. Não é só uma roda de amigos que a pessoa gosta de falar. Um espaço assim como a rádio, como uma televisão, até uma rede social, todas essas mídias. O pessoal gosta de dar sua opinião, falar um pouquinho. Então é bem bacana o espaço que a Rádio Aliança dá para esse público que gosta de participar e também o público que sempre com muito carinho escolhe aqui a Rádio Aliança para poder dar seus pitacos. Com certeza. Thiago, trazendo a nossa pauta aí, amanhã tem definições de outros grupos da Copa do Mundo. Grupos C e D, meu amigo Thiago. É isso aí, C e D. Grupo C, que a Colômbia já está classificada aí com antecedência. A seleção colombiana fazendo uma ótima Copa do Mundo, tem 6 pontos já marcados. E a terceira vaga totalmente indefinida. Costa do Marfim, Japão e Grécia disputam essa última vaga. Teremos o confronto entre Japão e Colômbia e Costa do Marfim e Grécia. Costa do Marfim pode empatar, né?
desde que o Japão não vença a seleção da Colômbia. Costa do Marfim, com a vitória simples, se classifica. Já a Grécia depende da vitória e de uma derrota da Costa do Marfim para a classificação. O Japão tem que vencer e que a Costa do Marfim perca ou empate. Caso seja empate, o Japão tem que vencer por 2 gols de diferença. A Colômbia não tem o primeiro lugar garantido. Com o empate garante a primeira colocação. Caso perca, teria que perder de goleada para a seleção do Costa do Marfim para ter o saldo ali tirado. Então, Colômbia praticamente como primeira colocada. Eu aposto aí nesse grupo em Costa do Marfim e Colômbia. Colômbia em primeiro, Costa do Marfim em segundo. Acho que o Japão e Grécia vão ficar pelo caminho. Mas está em aberto, ainda tem vaga para ser disputada. Pode ser que ou Japão ou Grécia acabem tomando essa vaga aí da Costa do Marfim. Mas acho difícil, acho que o time do Drogba deve ficar com essa vaga aí. O Drogba que tem entrado no segundo tempo dos jogos, 36 anos, já veterano, não tem rendido mais aquele futebol que o credenciou a um dos grandes nomes do ataque mundial, Thiago. Mas mesmo assim, quando entra, mostra muita qualidade e muda o time da Costa do Marfim. Foi assim no confronto contra a Grécia, contra o Japão, que aqui perdia por 1-0, e ele, a partir do momento que entrou, mesmo não marcando o gol, foi decisivo ali na movimentação para abrir espaços para a defesa do Japão ali, acabar deixando espaços, e os japoneses com isso deixaram Costa do Marfim fazer 2 gols de cabeça e atrapalhar ali a partida japonesa. Então o Drogba, mesmo assim, mesmo veterano, mesmo atuando pouco, continua sendo um jogador decisivo. Sim, concordo plenamente. E nesse grupo aí eu acho que a classificação da Costa do Marfim já está até encaminhada. Acho pouco provável que Japão ou Grécia consigam aprontar alguma coisa. A Grécia, a meu ver, a pior equipe do grupo, soma 1 ponto e enfrenta a Costa do Marfim às 5 horas da tarde no estádio Castelão, e acredito que a Costa do Marfim vença sem maiores dificuldades, e o Japão dificilmente conseguirá passar pela seleção da Colômbia, que também tem apresentado um bom futebol. Olho na Colômbia, galera, olho na Colômbia. A Colômbia já está classificada, então isso pode interferir no resultado do jogo. Talvez a Colômbia poupe 1 ou 2 jogadores e com isso o Japão possa conseguir a vitória. Aí vai depender do tropeço da Costa do Marfim, que também é um adversário direto para tentar a classificação. E ainda só para concluir o grupo C, a Grécia, apesar de ser a última, também tem chance de se classificar. Para isso teria que vencer Costa do Marfim por uma diferença de 2 gols e torcer para que o Japão vença. O Japão não vença a Colômbia, né? O Japão perca ou empate, e caso o Japão vença apenas por 1 gol de diferença, que assim a Grécia se classificaria. Ou seja, tudo é aberto, tudo pode acontecer, mas o provável é que Costa do Marfim se classifique, mas futebol nem sempre o provável acontece. Vamos ver o que vai se desenrolar nesse grupo C da Copa do Mundo. E no grupo D, a surpreendente Costa Rica já está classificada. Grupo da morte, todo mundo falava que a vaga ficaria com o Uruguai, com a Inglaterra, com a Itália. Nada disso, a Costa do Marfim, como o Todinho falou aqui na sua entrada, tem sido muito agradável de se ver essa seleção costarriquenha, uma surpresa agradável. Eu me lembro no dia do sorteio da Copa, grupo da morte, né? Todo mundo lá analisando os grupos. Aí na Globo o Casagrande falou assim: coitada da Costa Rica, deve estar até pensando em nem vir para a Copa pelo grupo que caiu. Acabou surpreendendo. Costa da Rica conseguiu essa boa classificação, esses bons jogos, venceu Itália e Uruguai com propriedade, já está classificada, e amanhã com empate se garante em primeiro lugar da chave. Merecidos costarriquenhos, merecido pelo futebol que estão atuando. Não é um time que está jogando retrancado, porque pode, de repente, um time surpreendente joga com uns 11 jogadores na sua linha defensiva, vai marcando pra caramba, vai tirando tudo quanto é bola, o goleiro fazendo milagre, e a equipe vai avançando. Aí numa bola vai lá, faz um gol, aí consegue. Mas não, Costa Rica sofreu o gol do Uruguai, virou a partida jogando bem, jogando melhor, se impondo contra a Itália também.
Teve um pênalti que não foi marcado, um pênalti claro, partiu para cima, dominou o primeiro tempo, no segundo tempo tocou a bola bem, não deixou a Itália criar. Então, uma equipe boa, uma equipe de qualidade, que está surpreendendo. É claro, não vai ser campeã, muito pouco provável, mas é uma surpresa agradável de se ver essa seleção costarriquenha. E na outra vaga do grupo, Uruguai e Itália disputam quem será o outro classificado. Itália tem a vantagem do empate e o Uruguai precisa vencer para conseguir tirar essa vaga italiana. Vamos ver quem conseguirá tirar da Costa Rica essa vaga de primeiro colocado, dependendo aí da vitória da inglesa. Caso a Inglaterra consiga vencer Costa Rica, a Itália precisaria tirar a diferença do saldo, tanto a Itália quanto o Uruguai tirar a diferença do saldo para conseguir a primeira colocação. Mas eu acho que pela Inglaterra já estar com a eliminação já sacramentada, não vai ter muita motivação para vencer a Costa Rica, não vai estar com muita empolgação. Então a Costa Rica tem tudo para ficar mesmo em primeiro e sacramentar essa ótima Copa com 9 pontos ganhos em 3 jogos e primeiro lugar na chave. E no jogo Itália e Uruguai, os dois vão ali se matar para ver quem fica com a segunda vaga. É difícil fazer algum prognóstico, são duas equipes bem parelhas. Acho que a Itália é um pouquinho superior, mas não se pode deixar de ressaltar o espírito uruguaio, o espírito guerreiro, que os uruguaios gostam desse tipo de jogo. O Uruguai, quando entra assim pressionado, precisando vencer, que tem que colocar raça, colocar o coração em campo, os uruguaios se superam. O Uruguai tem um ótimo ataque com o Suárez e o Cavani. Suárez contra a Inglaterra fez um jogo realmente magnífico, marcando 2 gols. E a Itália tem toda a sua defesa, né? Todo o seu peso de camisa, tem a sua tradição, embora não tenha nos últimos anos se caracterizado por ter uma defesa tão forte. A Itália tem caído nessa qualidade, não tem uma defesa como já teve antigamente com Maldini, com Costa Curta, com outros grandes zagueiros, com Nesta, com Cannavaro. Não tem mais esses zagueiros desse nível. Então é um time que preza mais pelo toque de bola, tem o Pirlo ali ditando o ritmo no meio de campo e o Balotelli como o grande maluco beleza ali no ataque, como goleador. Então o jogo é aberto, a Itália um ligeiro favoritismo, mas qualquer um dos dois pode sim se classificar. Vai ser um jogo duro e com certeza um jogo bem gostoso de se assistir, um jogo que quem tiver oportunidade verá um grande espetáculo, um jogo dramático, porque veremos um campeão do mundo saindo já na primeira fase. É isso aí, Thiago. Amanhã, 13h, Arena das Dunas. Certeza de estar na frente da televisão acompanhando esse jogaço de bola Itália e Uruguai. Thiago, você fez uma análise bastante crítica de Itália e Uruguai, mas falando agora como torcedor e palpiteiro, quem continua na Copa do Mundo? Eu acho que o Uruguai continua. Tô achando que o Uruguai vai com coração nessa partida, com toda a raça uruguaia, com o apoio da torcida. Com certeza vão ter muitos uruguaios lá na Arena das Dunas. Eu acho que eles vão conseguir vencer a Itália e conseguir uma classificação heróica, e eu acho que vai dar o Uruguai, apesar de achar a Itália mais time e até com um certo favoritismo, até para poder jogar pelo empate. Mas como esses uruguaios nos últimos anos têm se caracterizado por vencer jogos que ninguém espera e meio que na disposição, então eu tô achando que vai dar Uruguai. Tá aí o palpite do Thiago. Também tô achando que vai dar Uruguai. Na quarta-feira tem Equador e França, Honduras e Suíça. França já classificada, resta uma vaguinha. Equador, Honduras ou Suíça, Thiago? Eu acho que vai dar Suíça. A Suíça que enfrenta Honduras, o Equador enfrenta a França. Então tá aí a possibilidade muito maior da Suíça conseguir essa classificação, por conta até mesmo do Equador enfrentar a França, o grande nome desse grupo, Thiago. A Suíça tem que tirar uma diferença de saldos em relação ao Equador. O Equador tem saldo 0 e a Suíça -2 por causa dessa goleada sofrida diante da França. Então, caso o Equador consiga vencer a França, então a seleção da Suíça teria que vencer
a Honduras por 2 gols a mais do que o Equador venceu a França para conseguir a classificação. Então, é difícil acontecer, mas eu acho que o Equador não vai vencer a França e a Suíça deve vencer a Honduras, sim. Então, a classificação bem encaminhada da Suíça, eu acho que vai acontecer. E a França já garantida, tem um saldo muito bom, 6 gols, uma goleada retumbante diante da Suíça. Então, a França deve ficar em primeiro, sim. Na minha opinião, a Suíça fica com a segunda vaga. No grupo F, Argentina e Nigéria se enfrentam. A Nigéria pode tirar o primeiro lugar da Argentina. A Argentina já classificada, mas ainda não garantida com o primeiro lugar. A Argentina sem jogar bem, atuou muito mal contra a Bósnia e muito mal contra o Irã, mas Messi decidiu. Vamos ver diante da Nigéria o que vai acontecer, se Messi vai decidir de novo, se a Nigéria vai surpreender e tirar o primeiro lugar da Argentina. E até o Irã ainda tem chance, surpreendentemente. O Irã tem ali uma remota chance de classificação. Vai ter que torcer para a Argentina vencer da Nigéria, o que não é uma missão difícil, né? É provável que isso aconteça. E teria que vencer a Bósnia. Por uma vitória simples já garantiria o Irã, mas eu não acredito que o Irã vença a Bósnia, não. O Irã está nessa condição aí de, ainda com condições de vaga por mero acaso, é uma seleção muito limitada. Eu acho que vai dar Argentina e Nigéria nesse grupo F. E no grupo G nós temos Alemanha e Estados Unidos com 4 pontos, primeiro e segundo, Gana e Portugal com 1 ponto. Todos têm chance de classificação, mas eu acho que a Alemanha e Estados Unidos têm tudo aí para se classificar. Um empate garante os dois, então eu acho que pode rolar sim um jogo de compadres, até porque o Jürgen Klinsmann, treinador dos Estados Unidos, é um grande ídolo alemão, foi o treinador da Alemanha quando Joachim Löw, atual treinador da Alemanha, era auxiliar. Então os dois devem ter uma amizade ali. Então pode ser que tenha assim um joguinho de compadres, em dado momento do jogo tudo fique assim meio no vamos ficar aqui parado mesmo, não vamos ameaçar nenhum dos dois, porque o empate classifica os dois. Então eu acho que vai ficar assim mesmo, a Alemanha classificando junto com os Estados Unidos. A Alemanha tem um saldo bom, mesmo perdendo deve se classificar. Gana tem uma chance ali remota, teria que torcer por uma derrota dos Estados Unidos e vencer Portugal por 2 gols de diferença. Portugal, a chance é remotíssima, teria que torcer por uma vitória da Alemanha sobre os Estados Unidos e tirar um saldo enorme de gols, um saldo de 5 gols. Então pouquíssimo provável Portugal. Cristiano Ronaldo vai voltar para casa, infelizmente. O melhor do mundo vai ficar pelo caminho. E deve ser mesmo a Alemanha e Estados Unidos se classificando. Acho que até por merecimento os Estados Unidos fazem uma boa Copa. E a Alemanha, embora tenha empatado diante da seleção de Gana, também é uma seleção muito forte que merece estar na próxima fase. E destacar aí que o Klose pode fazer o gol que vá colocá-lo como artilheiro isolado da classificação de Copa do Mundo, como maiores gols. Será, Thiago? Se ele fizer mais um, ele supera o Ronaldo. Então pode ser sim que o Klose marcando um gol ele consiga superar finalmente a posição aí do Ronaldo. Ele não tinha sido utilizado contra Portugal. Se tivesse atuado, talvez ele tivesse até superado já. E o Klose é um cara que a bola bate nele, entra, um goleador nato. É um jogador que tem uma qualidade muito grande de fazer gols. Então, é um jogador que, na minha opinião, não jogou tanto quanto o Ronaldo, mas se conseguir marcar mais um gol, será por merecimento, que ele será o maior artilheiro em Copas. Mas vamos ver se ele vai atuar, né? Porque o Joachim Löw não tem utilizado ele com muita frequência. Utilizou contra a Gana porque realmente a Alemanha precisava partir para cima para marcar mais um gol. E para finalizar, grupo H, Bélgica já classificada, e a terceira vaga em aberto, Argélia, quem diria, em segundo lugar, Rússia e Coreia. Argélia e Rússia fazem confronto direto, quem vencer se classifica. A Coreia tem a chance remota de classificação que eu sinceramente não acredito que vai conseguir. Então, para mim vai ficar entre Argélia e Rússia. A Argélia tá ali na frente da Rússia, mas acho que é mais time a seleção da Rússia. Vai ficar com a segunda vaga, na minha opinião. Vamos aguardar. Essa é a Copa do Mundo
bombando aqui em território nacional. O nosso Brasilzão acolhendo diversos turistas. A gente tem visto nas ruas da cidade, principalmente lá em Copacabana, no centro do Rio. Thiago vai lá para aquelas bandas amanhã. Irei. Vai verificar o clima da cidade. Realmente é um momento muito nostálgico, Thiago. Na última vez que eu estive no Rio, eu vi muitos argentinos por lá, por causa da partida entre Argentina e Bósnia. Então tinha muitos argentinos. Então vamos ver se teremos turistas aí de outros países para as partidas de quarta-feira, né? Porque quarta-feira tem um jogo que ocorrerá lá no Maracanã. Sabe me confirmar, Zé, qual será? Jogo do Maracanã. Vou ficar te devendo, vou ter que verificar isso aqui, Thiago, um minutinho. Verifico no próximo sábado, que você diz? Não, na quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira tem Bósnia e Irã. Quarta-feira agora? Sim. Bósnia e Irã, na Arena Fonte Nova. E tem Nigéria e Argentina no Beira Rio. Não, mas tem jogo no Maracanã, sim. Tem jogo. Sim, Equador e França. Equador e França, então. Vamos ver se teremos. Vamos ver amanhã se já teremos lá pelo Rio turistas franceses e equatorianos zanzando lá pelo Rio de Janeiro à espera desse jogo de quarta-feira no Maracanã. Isso aí, muitos turistas no estado do Rio, no Brasil inteiro. Isso engrandece muito o nosso futebol. Tem recado aqui no site da rádio, Thiago, isso mesmo. Priscila Braga. Falou, menino, sou fã de carteirinha de vocês. Continuem sempre com essa perseverança que vocês vão longe. Thiago, mesmo quando vou dormir, fico ligada te ouvindo na Aliança Esportiva rumo ao Hexa. Palavras de Priscila Braga no site da Rádio Aliança FM. Não conheço essa pessoa. Não conhece? Não conheço, não. Não conhece pouco, né, Thiago? Conheço. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção aí com a gente aqui do Aliança Esportiva. Valeu aí, amor. Beijão. Thiagão, é chegado o momento do favorito da galera. É favorito da galera, entendeu? Eu acho que hoje o voto é bastante previsível, mas te passo a palavra. Neymar, né? Não poderia ser Neymar. Quando toca de primeira. Pro Santos abrir o placar. Dá-lhe Neymar. Agora não é mais o Santos, né? É o Brasil, né? É isso aí. Um abraço, Neymar, nosso favorito da galera, vai pra você. Parabéns pela atuação. Só te peço, solta mais essa bola, Neymar. Fred, aguarda um passe seu para mandar a bola pro fundo da rede. Mas hoje você teve uma atuação muito acima da média, parabéns. Você merece, Neymar. É hora e vez do saco de batatas. Saco de batata? Thiago, seu saco de batatas. Olha, eu vou dar um saco de batatas pra FIFA. Sabe por quê? Porque a partir de agora na Copa do Mundo, os jogos serão a 1h e às 17 horas. 13 horas e 17 horas. E nessa primeira fase estavam correndo jogos às 19 horas. Por que eles vão colocar jogos às 13 horas? Por quê? Para atender o público europeu. Vai chegar um horário lá bom para quem está assistindo lá dos países europeus. 1h, devido ao fuso horário, pega um bom horário lá para eles. Então, por isso que continuará tendo jogos às 13 horas. Mas acho que a FIFA, mais do que prezar pela audiência, pelo público europeu, deveria prezar pelo espetáculo. Porque jogos a 1h da tarde aqui acabam correndo em condições de calor muito grande. Aí os jogos não têm a produtividade que a gente espera. Os jogadores jogam cansados, jogam extenuados, às vezes até se poupando por causa do calor excessivo. Então eu acho que a FIFA deveria pensar em primeiro lugar na qualidade do espetáculo, na qualidade do jogo. Então, jogos o quê? Às 17 horas ou 16 horas, como quiserem, e às 19 horas, 20 horas, para já pegar um clima mais ameno e a gente ter bons jogos. Eu acho que a FIFA já errou muito em ter colocado jogos às 13 horas no Nordeste, no Norte. Se tem que ter jogos às 13 horas, que seja em Curitiba, que seja em Porto Alegre, lugares que, claro, faz calor, mas o clima é mais ameno. Não pode acontecer isso. Então, meu saco de batatas aí vai para a FIFA, por causa dessa questão aí que acaba atrapalhando o espetáculo que é o futebol. Os jogadores acabam atuando assim em condições de muito calor e atrapalha a qualidade do espetáculo e atrapalha até o público, né? Porque ir pro estádio mesmo, podendo lá se refrescar, bebendo uma cerveja, bebendo alguma coisa,
um calor muito grande até prejudica ali a qualidade da pessoa para assistir o jogo. Então, eu acho que a FIFA nessa aí errou bastante, deveria ter escolhido melhor os horários para que os jogos fossem em melhores condições, tanto para os jogadores quanto para o público. Perfeito, Thiago. Meu saco de batatas de hoje vai para a seleção de Camarões. Uma seleção que desde antes da Copa do Mundo já dava indícios de que não queria vir ao Brasil. Como não se lembrar da greve que os jogadores tentaram realizar, os conflitos internos, jogadores brigando com comissão técnica, jogadores brigando entre eles. Houve até expulsão em decorrência de uma briga entre os jogadores de própria equipe. E além da pífia participação na Copa do Mundo, meu saco de batatas vai para Camarões. Manda aqui um abraço pro Rafael e também para sua esposa Renata, que parabenizam a equipe pelo programa e que foi muito bom e enriquecedor. Um abraço pro casal que acompanha a gente lá de Niterói, Thiago. Abração, valeu Rafael, valeu Renata pela audiência. Rafael tá mais do que convidado a participar ao vivo conosco, quem sabe um dia aqui no estúdio. Thiago, abre espaço agora para suas considerações finais. É isso aí, Zé, é isso aí, amigos aqui do Aliança Esportiva Especial de Copa. Obrigado aí por nos ouvir mais uma vez, né? Acompanhar esse programa Aliança Esportiva. Valeu aí pela audiência, por todo mundo que participou aqui com a gente. E Brasil aí classificado, Brasil avante na Copa do Mundo. E a gente continua também nossa jornada aqui de Aliança Esportiva de Copa. Contamos aqui com a presença e com a audiência de todos. No próximo sábado estaremos aqui de 9 às 11 com mais Aliança Esportiva de Copa aqui, fardadinhos, né? Fardadinhos, totalmente aqui animados para colocar o programa Aliança Esportiva no ar e falarmos sobre, se Deus quiser, a vitória brasileira diante do Chile. Então é isso aí, mandar um beijo aqui especial para minha namorada, um beijo Priscila, beijão amor, e é isso aí. Valeu Zé, até mais. Valeu galera, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Lembrando que sexta-feira tem um programa Sexta Básica de 5 às 7 aqui na Rádio Aliança. Sábado tem um Aliança Esportiva Especial de Copa do Mundo de 9 às 11, trazendo todo o panorama de Brasil e Chile. E domingo tem programa Aliança Esportiva de 7 às 9. Então, uma overdose de esportes aqui na Rádio Aliança, você acompanha com a nossa equipe. Boa noite, fiquem com Deus e até o próximo Aliança Esportiva. Boa noite.